lá. Vamos continuar o nosso assunto. Vamos ver se o nosso convidado consegue conectar aqui. Vou mandar mais uma mensagem para ele aqui, um minutinho só. O tema é a continuação da live anterior sobre as tempestades solares. Agora vamos ver se a gente consegue falar sobre prevenção, equipamentos, aquela famosa gaiola de Faraday, as coisas que a gente consegue providenciar ou nós consigamos aí fazer um alinhamento para poder tentar evitar maiores consequências desse tipo de situação. Vamos ver se o nosso convidado engaja com a gente aqui. Vou pedir um minutinho para vocês aí mais de paciência. Valeu? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Aí o parceiro, ele dá uma engajada depois, que está com dificuldades que o Instagram é meio complicado. Na primeira parte da nossa live, na primeira parte, nós conversamos sobre os efeitos, as consequências, o que poderia acontecer, se aconteceria, quais as consequências, e abordamos isso de forma bem básica, sem entrar em muitos detalhes, para não gerar mais confusão do que já estava gerando esse papo na internet. Mas agora a gente vai dar mais uma pincelada, dar mais uma aprofundada no tema e com suas consequências e meios de prevenção. Tá? Então, só para recapitular, tempestades solares, né, são aquelas alterações no Sol, em que ela dispensa aí camadas de radiação solar, massa coronal e uma série de outras radiações, espaço afora, que na maioria das vezes não estão focadas na Terra, porque o Sol e a Terra não estão na mesma frente um para o outro, digamos assim, e as massas dispensadas, as energias dispensadas do Sol vão para o espaço sideral afora e não atingem a Terra. O que pode acontecer, que não é que vai acontecer, que pode acontecer, é de calhar de uma dessas descargas de massa de energia solar pode estar de frente para a Terra e aí as consequências são assim meio absurdas. Tá? Dependendo da quantidade de energia despendida, pode ser uma falha simples ou até uma falha catastrófica de longa duração. Então é uma coisa assim que já vem se falando há muito tempo, já vem se pesquisando, nossos sobrevivencialistas, o pessoal que trabalha na área já tem feito esse tipo de engajamento já há muito tempo, preocupado com as consequências do que pode acarretar esse tipo de situação, não só para a internet, que é o tema que começou, né? Puta, vai acontecer o apocalipse da internet, vai acabar a internet. O pessoal está mais preocupado com a internet que com a falta de energia elétrica, né? Que é o problema principal, que na realidade é o que move o mundo hoje em dia com a nossa tecnologia. Então essa é a nossa preocupação principal. Deixa eu ver se eu consigo engajar o parceiro aqui de novo, um minutinho. Eu não vou conseguir, ele vai ter que solicitar a participação aqui para poder colocar ele, que já deu acho que a quantidade está meio bloqueada. Se você conseguir, estiver me ouvindo, Diego, solicita aqui na câmerazinha embaixo como mais, para poder engajar, porque eu já não consigo te convidar aqui, porque parece que você está conectado. Maravilha? Vamos lá. No ponto das consequências, vamos imaginar, fazer um exercício de imaginação, né? Não exercício de adivinhação, mas de imaginação. No caso de ocorrer mesmo uma tempestade solar de grandes proporções, as consequências para o nosso planeta elas são assim um tanto variadas, dependendo de onde você esteja e que tipo de equipamento eletroeletrônico nós estejamos conversando ou falando sobre. É sabido que qualquer tipo de aparelho elétrico ligado à tomada vai para o quiabo, ele vai deixar de existir, porque uma descarga elétrica, seja ela via rede ou seja ela despendida pelo ar, em forma de radiação, como nós recebemos o calor e a luz do sol hoje, ela vai fritar qualquer tipo de circuito eletroeletrônico. Ele vai deixar de funcionar quase que imediatamente. E o que tem a ver com isso? Rádio, TV, celular, ondas curtas, AM, FM, qualquer coisa, qualquer tipo de aparelho de comunicação eletroeletrônico, tem um meio de eletrônica ligado a uma bateria, ligado à rede, ele vai deixar de funcionar. Praticamente vai deixar de existir, por quê? Porque ele vai queimar, ele vai ter uma sobrecarga. Então, mas existem meios de prevenção. Sim, a gente vai falar já sobre isso. Nós começamos na live passada e vamos continuar agora. E o nosso convidado é um especialista na parte de elétrica, engenheiro elétrico, ele podia conversar isso com a gente, mas vamos esperar ver se ele engaja. Mas enquanto isso eu vou conversando aqui até onde eu consigo nesse tema, porque é uma coisa bastante complicada e eu queria que ele desse uma engajada com a gente para esclarecer alguns pontos principais nesse sentido. Então,
voltando às consequências, né? Isso, à primeira vista, ela não teria assim tanto problema, porque, tudo bem, eu fico sem chuveiro quente. O problema não é o chuveiro quente. Como comentei na passada, eram as pessoas ligadas à rede elétrica. Pessoas com marca-passo, pessoas ligadas a máquinas, pessoas que dependem de equipamentos desse tipo para sobrevida ou para manter seus entes queridos. Então, aí já seria uma baixa geral quase que imediata. Nós temos que pensar na parte de logística e de transporte, que também seria totalmente afetado. Mas o que é que tem a ver? Tem a ver que os caminhões têm bateria, tem parte eletroeletrônica hoje em dia. Então, vai deixar de funcionar. Não bastasse isso, existe a parte de GPS, de geolocalização, uma carga, transporte, navegação e por aí vai. Então, nós temos aí uma série de consequências bastante catastróficas. Quando a gente fala em consequências catastróficas, nós estamos falando não só em bens materiais, nós estamos falando em vidas. Tá? Imagina que, num caso padrão, você estaria dentro de um elevador em um edifício alto e energia elétrica, o elevador travasse. Para algumas pessoas é o pior cenário possível, né? Sem contar que os freios do elevador podem também não funcionar. Aí seria um passeio bem ruim, digamos assim. Então você tem essa condição. Então tem uma série de problemas que poderiam ser acarretados nessa condição. E é uma coisa muito complicada, porque é um fator que você não consegue impedir. Se tiver que acontecer, ele vai acontecer. Tá, mas e meios de prevenção? Nós conversamos sobre meios de defesa, como existem para-raios hoje, né? Envio uma solicitação. Opa, o parceiro está engajando aqui. Opa. Vamos ver se ele consegue. Existe aí uma possibilidade de prevenção desse tipo de situação, com gaiolas de Faraday, meios de proteção e por aí vai. Salve, mestre. Está conseguindo me ouvir? Agora estou. Tive que logar pelo meu celular. Peguei um aparelho mais ou menos aqui. Tentei fazer via PC, não foi. O negócio está. O PC é meio complicado. Tenso. Tentei pelo PC várias vezes aqui, não consegui. Pelo celular está indo. Eu acho que está, pelo menos. Não tenho feedback. Tentei logar aqui. O Instagram, pelo menos o meu no PC, é muito ruim. Então, vamos lá. Bom, Diego, obrigado pela participação com a gente aqui mais uma vez. Essa é a nossa segunda oportunidade juntos. E o tema não podia ser mais oportuno. Queria que você se apresentasse para a galera aí, então faz o seu aí. Beleza, sou o Diego Ramos, já conheço o Alexandre já faz um bom tempo, a gente vem discutindo sobre diversas ações de um assunto que eu gosto muito, que é preparação. E dentre os temas de preparação, né, existe essa coisa de eletricidade. A eletricidade nos envolve em todos os aspectos da vida. Então, eu sou engenheiro eletricista, gosto muito, independente da formação, eletricidade é algo que eu gosto muito e eu pesquiso bastante sobre isso. Então, quando a gente tem essa oportunidade de participar de qualquer discussão, vamos aprender juntos, né? Então, por isso que eu me dispus aí a gente bater esse papo, além dos outros papos que a gente já bate quase toda semana, né, Alexandre? Com certeza. Bastante produtivos, aliás. Mas, meu amigo, é aquela velha história, né? O pessoal anda meio preocupado com essa história de acabar a energia elétrica, de dar uma pane na internet e acontecer algum tipo de situação aqui adversa com relação a tempestades solares. Eu comentei numa live passada, na live anterior a essa, o que poderia acontecer, quais seriam os riscos, né? E se questionou bastante sobre o que eu faço para evitar, se posso evitar, se é inevitável, enfim. Por isso que eu pedi para você, que entende bastante da área, para a gente tentar desvendar um pouco dessa história. Eu vou jogar um cenário para você aqui. Houve uma tempestade solar e ela demora 48 horas para chegar na Terra. Tá? Nesse intervalo, eu não fiz nada, não me preparei para nada. O que eu faço ou não dá mais tempo de fazer nada? O que você acha? Bom, vamos lá. Acho que a falta de eletricidade em qualquer aspecto ambiental ela já é terrível, né? Diga nós, o Amapá, que passou por uma situação de problema de manutenção, enfim, um problema do homem, né, em si, que ocasionou lá 22 dias sem energia, enfim, sem contar os outros problemas que tiveram localmente. Então, a falta de energia por si só ela já é um problema gigantesco e que ninguém quer. Você está me ouvindo bem, Alexandre? Está tranquilo? Estou tranquilo. O folha do celular, até fechei aqui para ficar melhor, mas então vamos lá, acho que é unânime que esse problema, quem estuda engenharia elétrica, quem já ouviu qualquer boato na internet, já sabe que ciclo solar é algo que já vem sendo citado há muito tempo.
É que realmente, recentemente, aí, houve um aumento nessa divulgação, né? Principalmente por conta do ciclo solar, e aí todo mundo está preocupado, enfim, está todo mundo em cima desse assunto. Fato é perigoso, né, obviamente, pelo fato de a gente não estar esperando isso de acordo com a nossa sociedade, com a tecnologia que está implantada hoje na sociedade. Não é que não tenha o que fazer, existe sim, a gente sabe que, até citamos em outros momentos, né, gaiola de Faraday, outros tipos de proteções, né, contra a eletricidade estática ou qualquer outro tipo de proteção que existe, mas o problema é quando isso vai começar, quanto tempo vai durar e qual é a magnitude disso também, né? Então, a gente sabe que hoje o que tem, basicamente, é o acompanhamento do ciclo solar. Sabemos que em determinado momento ele vai emitir a sua explosão de massa coronal ou sua explosão por si só, e isso vai desencadear um possível distúrbio na eletrosfera da Terra, né, certo? Então, o fato desses distúrbios a gente não ter ideia da magnitude, isso faz com que correntes elétricas possam fluir por determinados circuitos. Seja a nossa rede elétrica que está distribuída em todo o nosso planeta, seja no nosso simples celular aqui na nossa mão. Então, existe sim maneira de blindar isso, obviamente que através de um sistema de gaiola, né, de encarceramento desse circuito eletrônico. A gente sabe que esse encarceramento ele funciona bem até para radiodifusão, porém, quanto tempo vai durar? Né? Qual é a magnitude disso? Então, eu acho que o que é interessante é sempre discutir os problemas, não é que a gente só vê coisas ruins, né? Mas discutindo-se os problemas ou talvez sendo advogado do diabo em algumas situações, em alguns cenários, isso faz com que a gente vá explorando cada vez mais como que a gente vai chegar nesse veredito de até onde essa difusão eletromagnética, né, todos esses distúrbios eletromagnéticos vão impactar no nosso dia a dia. Óbvio, sem energia elétrica, eu acho que só por si só já tornaria inviável uma diversidade de situações sociais nossas, né? Seja do pagamento corriqueiro ali do combustível no posto, a uma simples conversa como essa daqui no nosso sistema, no sistema de telefonia. Né? Então, a magnitude é algo que eu não consigo nem explorar, né? Qual é a magnitude? O fato é, sem energia elétrica, ou isso pode sim afetar o nosso sistema elétrico, isso com certeza pode acontecer. Aí todas aquelas discussões que nós tivemos com, faltou energia elétrica, quais são os empecilhos? Sem sombra de dúvida que isso acarretaria no problema maior, né? Até outras divulgações que houveram era simular, né, ou exercitar o fato de que imagine toda a complexidade que é a troca de um componente hoje no sistema de distribuição de energia. Você imagine isso multiplicado por 1.000, 2.000, 3.000, ou como houve já eventos, né, relacionados, já computados, né, no nível mundial, onde realmente houve sim um impacto expressivo do efeito dessas explosões de massa coronal no campo gravitacional, nas correntes, né, gravitacionais no planeta Terra. Na verdade, eu estou me vendo aqui, cara, tem hora que eu falo, eu tô quase falando de sanduíche pro negócio. Você vê o reflexo, é uma coisa bizarra. Então, é isso, ó, eu acho que a falta de energia elétrica, ela sim é possível. Não existe um sistema de blindagem, existe. O fato é quando isso vai acontecer. Acho que assim como você já bem citou, né, existe uma diferença. A descarga, né, a descarga coronal realizada pelo Sol, ali primeiro a gente vê o plasma, que é a luz, né, ela viaja numa velocidade tremenda. Acho que esse é o primeiro sinal que todos esperam ali para dar o alerta máximo. E segundo, aí sim, é a massa deslocada, por essa matéria deslocada pelo Sol, né, que aí sim pode gerar eletricidade estática e até ofender o campo gravitacional da Terra, o campo eletromagnético da Terra. Então, isso pode gerar correntes elétricas em diversos circuitos espalhados por todo o planeta Terra. Assim como o sistema de geolocalização, satélite, qualquer coisa eletrônica, elétrica, que não possua um mínimo de blindagem, né, blindagem mínima possível ali, ele pode ser afetado sim. Então, a sociedade sofre com toda certeza. Deixa eu te fazer um outro questionamento aqui. Com relação ao tempo, vamos imaginar assim, ocorreu hoje, daqui 48 horas os efeitos nos alcançaram, ele pode durar aí
como eu comentei na live passada, fiz uma pesquisa entre 2 horas e diversos dias. O problema qual é? Não é só o tempo que ele perdura. Depois que ele acaba, ele continua deixando sequelas. Um exemplo, eu estou com o meu sistema de comunicação protegido, eu tirei da minha gaiola de Faraday, fui usar. Ele pode queimar depois? Ele vai funcionar? Durante o distúrbio, obviamente, se ele foi bem protegido, sem sombra de dúvida que o próprio nome já está dizendo, a gaiola vai proteger ele de qualquer corrente eletromagnética, corrente elétrica que possa ser impactada nesse equipamento. Agora, quando tirar, né? Eu lembro que algumas literaturas sempre citam que a aurora boreal nada mais é do que a visualização de algo tentando te matar, né? Então, toda aquela beleza, toda aquela coisa bonita, nada mais é do que os disparos solares na Terra. Então, você está sendo lembrado constantemente através da aurora boreal que há, sim, um problema de alguém tentando te assassinar. Então, sem sombra de dúvida, que hoje o que nós já captamos, né, dessa massa, dessas partículas que vêm do Sol, o melhor indicador seria realmente as auroras boreais, né? Então, eu não sei agora, nesse exato momento, eu posso ter marcadores, né, equipamentos sensíveis a campos eletromagnéticos, que aí sim eles detectariam, né, talvez a intensidade. Quando ele se acalmasse, não é todo mundo que tem isso em casa, né, um detector, é uma bobina que consegue captar ali a intensidade magnética ou qualquer outro distúrbio que ocorra no local. Então, quem não tem dispositivos próximos a isso, provavelmente teria que ficar ali observando as questões físicas da Terra. Então, a aurora boreal é sempre citada como o melhor indicador, né, a ausência dela ou a presença dela, como indicador de que realmente está sendo afetado, estamos passando, né, pela chegada de partículas do Sol e, por si só, a alteração eletromagnética. Então, hoje, né, olharia para o céu, obviamente, para ver se tem esses distúrbios, né, que no caso ali se aflora de maneira visual, né, é colorido, é bonito, aquela coisa toda, mas obviamente sensores de campo eletromagnético estariam totalmente apitando a todo momento, acusando eletrodifusão em qualquer local. Né? Entendi. Inclusive teve um evento passado, eu até coloquei numa lista no canal, quando eu editei a live, eu coloquei no canal com alguns acréscimos de informação. E eu coloquei lá alguns eventos que aconteceram. Inclusive teve um evento que gerou-se a aurora boreal na América do Sul, né, que é uma coisa assim que praticamente inexistente. Né? Então gerou-se aqui um evento, se não me falha a memória, 1922, uma coisa assim, 22 ou 29. Está lá no canal, depois eu vou abrir. Para mim não ter aberto aqui para poder consultar. Mas houve sim. Então a gente acaba vendo a aurora boreal, acha que é lindo e maravilhoso, só que, né, são descargas de matéria do Sol em baixa quantidade que formam um espetáculo de luz. Mas é uma coisa assim, tipo, se fosse mais um pouco, você ia ver, né? Coisa desse tipo. Mas é um indicativo. A outra questão passou. Meu equipamento não vai estar funcionando. Eu não vou ter a outra parte, não vou ter redes, não vou ter frequências, porque eu vou pegar meu rádio e vou chamar você aí. Se o seu estiver protegido e o meu tiver também depois, a gente vai conseguir se comunicar? Não, passado a difusão eletromagnética, seja ela qualquer distúrbio que ocorra, ele não vai mais. Tirando os equipamentos que foram protegidos, eles depois entram em operação normalmente, porque talvez você não tenha uma infraestrutura para que esse aparelho opere, né? Por exemplo, se você blindar um celular, por exemplo, talvez as torres não passaram pelo mesmo privilégio de ter uma blindagem ali. Então, você não vai ter simplesmente infraestrutura. Quem tem rádio, quem tem aí difusão, né? Quem opera em VHF, UHF e os demais, provavelmente esse equipamento está funcionando. Se não está funcionando, é algo que é possível construir. Quem já andou fuçando muito eletricidade, lembra daquelas rádio galena, né? Aqueles dispositivos rústicos que você utiliza para recepção, obviamente, mas você emitir um sinal VHF e os demais, você pode não só construir o equipamento, como ele pode estar operando. Né? Então, se você deixa protegido o seu radinho VHF, o UHF ali, sem sombra de dúvida, ele vai estar de imediato operando. O mais simples dos casos, você tem o seu HT, eu estou com o meu, a gente está numa distância de alcance dos rádios, a gente conseguiria se conversar, tranquilo, desde que os dois estivessem protegidos, logicamente. Agora, quem espera usar o celular, TV, internet, esquece, né? Porque, em tese, tudo da rede não vai ter
essa proteção, mesmo que seja pontual, mas aí como faz parte de uma rede, né, o sistema inteiro pode vir a colapso. Sim, só uma observação também, né? Durante o evento, obviamente, que a comunicação eu acho pouco provável, porque o fato de você blindar o seu equipamento, né, você construir uma blindagem ali para qualquer eventual eletrostática ou campo magnético, ele também impede que ele faça a difusão, ele impede que você também se comunique. Assim como tem os equipamentos que eles usam aí para roubar veículo, né, que faz o encarceramento ali dos sinais, e você não consegue se comunicar. Então, durante o evento, né, está acontecendo agora o evento, não há comunicação benéfica. Se você tirar seu equipamento, ele pode parar de funcionar. Sanado os efeitos físicos, né, sanado todos esse problema eletrostático ou problema na eletrosfera, aí sim ele volta a comunicar normalmente, porque nada mais é do que uma mudança de onda no ar, né, uma propagação de onda no ar. Então não tem essa habilidade, ele não mudaria, né, a não ser algo muito excepcional aí que mudasse muito mais do que o que a gente está imaginando, né? Mas ele só funcionaria depois. Durante, eu acho pouco provável, porque você justamente está blindando ele, né? Você não quer que nada, nenhuma difusão ou qualquer tipo de campo magnético... Você corta o acesso do aparelho de forma externa, né? Então ele fica bloqueado, fica trancado. Exatamente. O sinal não entra nem sai. A gente fez uma discussão um tempo atrás no grupo, nos nossos grupos, né, nosso grupo de discussões. A gente sabe que antigamente qualquer componente eletrônico ele era movimentado dentro de embalagens ali com proteções eletrostáticas a princípio, né, porque a gente sabe que descarga eletrostática de um corpo carregado pode acontecer do corpo humano por uma simples fechadura de carro, quanto mais com um componente eletrônico, né? Então, proteções simples já eram aplicadas, né, muito tempo atrás. Hoje, com alguns componentes já mais robustos, né, e com algumas proteções eletrostáticas dentro de alguns componentes eletrônicos, você pode ver que alguns equipamentos nem vêm mais nessas embalagens, né, com proteção eletrostática. Então, hoje é muito comum assim ter uma blindagem a mais, mas não ao ponto de campos magnéticos, né? Acho que quem já teve a oportunidade de visitar a usina hidroelétrica sabe que estatores, né, grandes estatores ali que geram grandes campos magnéticos, né, é proibido você entrar com marca-passo, é proibido você entrar com dispositivos eletrônicos, porque o campo magnético induz uma corrente elétrica, um condutor. Então, tudo que é condutivo, né, não tirando madeiras, né, mas tudo que tem condução, metais, em todas as suas variáveis, em todas as suas composições, ele vai sim correr energia elétrica nele. Então, campo magnético gera energia elétrica, né? Passagem de elétrons em qualquer estrutura metálica. Então, você imagina quando eu visitei a usina de Porto Primavera, depois eu visitei a usina hidrelétrica de Três Irmãos. A primeira coisa que o guia fala é: alguém aqui tem marca-passo? Tem algum equipamento elétrico, eletrônico dado no corpo? Se tiver, vamos fazer. Não vai poder? Explicou lá, justificou tudo, porque explicou tudo isso que você falou. Deixa eu te fazer um outro questionamento. A gente está comentando somente de uma descarga solar, de uma dispersão de massa e de energia, que vai afetar única e exclusivamente a parte da internet. Seria uma coisa assim mais limitada, de pequenas a médias proporções. Aí, fazendo um exercício de piora, né? De desgraça absoluta. Se acontecer do jeito que o pessoal pinta, né? Por exemplo, olha, vai ser a maior de todas e vai fritar eletricidade, afetando a rede elétrica, né, de modo geral ou pontual, a gente sabe que usinas poderão voltar a funcionar, porque o que move ela é a água, ela acaba o rotor acaba voltando a funcionar, o problema é a transmissão. Aí tudo que é ligado à eletricidade vai fritar. Né? Aí as consequências disso é aquilo que estava conversando. Sem eletricidade, praticamente o mundo moderno não anda. Né? Então as consequências, desde acender uma lâmpada até andar num metrô e por aí vai, acabou. Abastecer um carro, tudo mais. Na sua opinião, acontecendo uma situação dessa, dando esse boom, né, esse blackout geral, você acha que isso... Você acha uma coisa bem genérica, bem até ruim de se falar, mas, na sua opinião, quanto tempo demoraria para restaurar, voltar ao que é? Uma coisa assim, um efeito pesado.
vamos até tirar achismo, né? Vamos botar achismo, na minha opinião, mais de um ano. Algo de grande magnitude, com certeza mais de um ano. Nós estamos falando de transformadores de distribuição, né? O sistema de distribuição de energia elétrica no Brasil, ele é diferente de outros países até mesmo, porque ele possui vários pontos de transformadores deslocados, né? Você não tem aqueles mega transformadores que, por um lado, é ruim, por outro é bom. Por quê? Porque um transformador já pode impactar diversas residências. No Brasil são vários transformadores. Às vezes você pega no seu quarteirão e tem 5, 6 transformadores. Numa cidade como São Paulo, numa rua ali, tem 100, 200 transformadores, né? Então, eu acho que, aí minha opinião, obviamente, devido à complexidade da atuação de manutenção, né, para reequilibrar esse sistema, mais de um ano, sem sombra de dúvida, algo de grande magnitude, né? Agora, estimativas, né, toda a literatura que você for ver desses aspectos também são estimativas, né, com base em tempo de ocorrência e fabricação, muitas das vezes, porque lembra, nós vamos ter equipamentos avariados, né, não é só uma questão de você ir lá e fazer um reset, qualquer outro tipo de intervenção simples e básica, ele vai voltar a operar. Nós estamos falando, muitas das vezes, de troca completa desses equipamentos, né? Então, provavelmente mais de um ano seria algo tranquilamente, viu? E outro fator, né? Como nós estamos falando de campo magnético, nós estamos falando de descargas, existe até um efeito chamado efeito corona, né? Que são descargas parciais ali que podem acontecer de um condutor para um material isolante, do condutor para o ar. Às vezes você passa próximo de uma torre de transmissão com alta tensão, né, onde a excitação é muito alta ali, você ouve o efeito corona, né, que é o disparo no ar, ionizando o ar, né, isso, e por si só, ele faz esses disparos eletrostáticos ali, de eletricidade, e você ouve aquele ronco, né, nas torres de transmissão. Você imagina isso acontecendo em todos os lugares. Então, muita gente acha que mas o transformador ele é afetado por campo magnético. Não, muitas das vezes não é o transformador, mas é a rede elétrica. Você tem um condutor, imagina um condutor esticado ali, quilômetros de condutor, sendo excitado por um campo magnético. Ele gera uma corrente elétrica. De qual magnitude? É essa magnitude que estraga os transformadores. Então, por isso que só o fato de você abrir o circuito, algo que a gente até, outro dia tivemos uma discussão próxima a isso também, que era vamos abrir o circuito, né? Então, você abrindo um circuito aberto, obviamente não tem corrente elétrica nele. Você pode ter uma excitação de campo magnético nele, mas corrente elétrica não. No circuito aberto ele fica estático. Então, abrindo esses circuitos, você obviamente protegeria. Agora, coloca a complexidade de você mandar em todos os países, né, sei lá, todos os pontos de intervenção, você abrir circuitos para proteger o sistema. Então, provavelmente haverá algum dispositivo, como você citou, de usina, né? Blocos importantes de carga, blocos de geração, sem sombra de dúvida. Ele parar aquele momento ali de gerar eletricidade ou de travar todos os seus componentes para que espere essa fonte eletromagnética passar, sem sombra de dúvida, ele vai conseguir se proteger. Abre o circuito, para de funcionar, desabastece. Agora, nas ruas, qual a viabilidade disso? De você abrir circuitos na rua, né? Então, por isso que a demora não seria em restabelecer os pontos vitais, blocos de geração, blocos de transmissão, mas sim no circuito de distribuição, né? São transformadores, dispositivos aí que podem ser afetados. Não só isso, né? A gente tem placa solar, placa fotovoltaica aí para todos os lados, né? Apesar dela ser protegida por descarga atmosférica, descargas eletrostáticas, campo magnético de alta intensidade é algo que eu não vejo nem estudos com relação a isso, se essas placas são submetidas a tal exposição. Então, até quem tem microgrids ali não está isento de ser penalizado, né? Olha, eu estou aqui com as minhas baterias, com todos os meus circuitos e estou defendido. Não é bem assim, o circuito está fechado. Se ele está fechado, ele tem capacidade de ser influenciado por campo magnético. E aí, sim, por si só, correntes elétricas de várias intensidades que podem queimar o circuito, né? Pegar um exemplo claro, você pega um transformador de distribuição que opera lá em tensão conhecida por todos, 220, 127, de repente ele começa a operar em 380, 480, ou numa alta tensão que dá descargas parciais internas nele e gera curtos-circuitos internos, né? Então, a explosão do transformador por si só já gera pulso eletromagnético. Então, acho que quem já não ouviu um transformador de distribuição explodindo, ele gera pulso eletromagnético, né? Então, tem todos esses fatores. Então, eu sei que foi até um pouco mais estendido da sua pergunta, que era simples, né? Um determinado período,
Não, Minha perfeito, opinião é perfeito. para ficar raso mais de um ano, provavelmente. Obviamente que ele vai se restabelecendo, né? Mais de um ano para se restabelecer completamente. Moro perto do lugar onde ele vai ser restabelecido, parabéns, um mês. Moro longe, infelizmente, um ano. É, Então, eu fico não há como imaginando, estimar isso. eu fico imaginando que o nosso sistema, eles falam, a gente escuta na mídia, por fora, né, o sistema integrado nacional. É tudo uma grade, é tudo interligado, um suporta o outro, etc. Depois eu fico imaginando redes de transmissão, esses pulsos, essa descarga correndo via cabo, a quantidade de manutenção dispensada para poder recuperar trechos, fontes de geração, trocar vamos colocar a nível próximo da gente, os transformadores próximos, a fábrica do transformador tendo que construir isso de novo, talvez ela não tendo condição. Nossa, é uma coisa assim que, quando a gente para pensar, ela flui de ladeira abaixo, né? É uma coisa assim meio maluca. E eu comentei, o pessoal ficou até meio assustado comigo na primeira live, comentando que são perdas de vidas. Eu falei, olha, existe o fator de você estar exposto ao ar livre numa situação dessa, e eu li um estudo americano que fala que você sim vai ter queimaduras, afeta a visão, afeta o coração, afeta o pulmão. E eu falei, como assim? Eu falei, é magnético. O corpo humano absorve isso também. Então, existem relatos de possíveis queimaduras, enfim. Não se tem uma definição concreta. Acontece isso e ponto final, porque nunca aconteceu, não nesse nível. Mas supõe-se que possa acontecer. Os animais de migração, vão ficar tudo maluco, ao invés de ir para o norte, vão para o sul, eles vão começar a pousar na sua piscina, vai começar, tudo vai ficar maluco, perde referencial, porque eles usam meios magnéticos para se locomover também, ele não viaja por força de energia mágica, é uma coisa assim da natureza. Aí você imagina É, pessoas ligadas a máquinas, tal, é uma coisa assim meio, chega a ser assustador essa história na realidade. o que tem o que a gente sempre separa é o efeito das causas, né? Então, um exemplo, você pega um vulcão, durante a explosão do vulcão tem toda aquela liberação de energia e demais, você vê descarga atmosférica ali, raio, acontecendo raio ali. Sim. Isso acontece também num dia de trovoada aqui. Então, existem circunstâncias, né, que elas podem ocorrer, mas não necessariamente ser ligadas aos efeitos físicos que a gente está acostumado. Exemplo, estamos falando de energia elétrica, né? Campo eletromagnético. Não significa que num disparo de descarga coronal as pessoas vão sofrer influência sobre outras situações, como você citou, de queimaduras e demais, por conta do campo magnético. Tanto que isso é até perigoso falar algo desse porte, porque tem gente morando perto de torre. Começar a falar que campo magnético ofende a vida, tem gente se mudando de casa. Então, visto que não há nada aprofundado sobre os efeitos no ser humano de campo magnético, aí sim, no evento de disparo de descarga coronal, existem sim o disparo também de onda alfa, beta, enfim, irradiações ou radiações, né? Que aí sim, isso pode ofender o ser humano, mas não em si o campo magnético. Quando você citou, né, a influência da descarga coronal no campo magnético da Terra, aí sim, orientações de animais, orientações através de bússolas e demais, eles seriam afetados. Mas existem outros efeitos a se preocupar também nessas difusões, né, do Sol, que são os raios-x da vida. Imagina, você vai ser bombardeado o tempo todo ali por onda alfa, beta, ômega, enfim, todos os tipos de ofensores, que campo magnético para o ser humano vai ser o menor dos problemas, sem sombra de dúvida. Para o cotidiano social, como a gente estava citando agora há pouco, né, para a vida na Terra, que hoje se depende de telecomunicação hoje é vida, a gente sabe que influencia até mesmo um componente eletrônico dentro do hospital, na velocidade com que as informações trafegam. Isso sim, isso seria, obviamente, perigosíssimo. Mas para o ser humano em si, ó, eu estou diante de um campo magnético. Diversos profissionais hoje vivem diante desses campos magnéticos. Olha, se isso tem influência ou não, como eu falei, não há literatura ainda que expresse, não há nem pesquisa aprofundada sobre esse tema, senão, obviamente, teríamos que ter algo a se realizar sobre pessoas que trabalham em usinas de energia elétrica, né, que estão ali
diante de campos magnéticos. Fazer a o nosso manutenção das vias. o eletricista estou diante de campos magnéticos o tempo todo aqui na minha casa, de maneira, nos meus testes, nas minhas fuçadas aqui elétricas, enfim. Então não há muita coisa nesse aspecto, tá? Então não é campo magnético em si. Mas aí a deliberação de material pelo Sol, obviamente, traria resultados ali maléficos, né, para o ser humano. O tempo todo. Né? O tempo todo ele está emitindo essas ondas. São minimizadas. Era a minha principal dúvida com relação à saúde humana. Então não é a descarga magnética, não é o que vem depois. Né? É a consequência, são as irradiações e radiações que vêm acompanhando isso. Sem sombra de dúvida. Você vai reduzir, né, o maior defensor da Terra dessas ondas que são dissipadas pelo Sol. Né? Então, imagine, você tem ali seu campo magnético, que hoje é o nosso escudo, né? Você vai ter uma redução na intensidade dele, porque você vai ter uma massa muito grande ali forçando esse campo magnético. Né? Então, além dos problemas eletromagnéticos na Terra, né, na nossa eletrosfera, você teria também o alívio desse escudo. Né? Então, aí sim, outros fatores trariam um problema para o ser humano. Né? Perfeito. Não, maravilha. Essa é uma das minhas dúvidas com relação à segurança humana. Tem uma série de outras questões que a gente pode imaginar, mas gaiola de Faraday funciona? Funciona. Tanto funciona que Faraday teve que entrar dentro de uma para provar que funcionava. Né? Então, hoje, se é utilizado gaiola de Faraday, até mesmo o carro por si só ele é uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday foi um dispositivo, né, montado de maneira didática as pessoas entenderem o que é. Mas, obviamente, qualquer estrutura metálica onde você fica no meio, a corrente elétrica, né, toda a difusão elétrica, a corrente elétrica passaria pela extremidade, não pelo corpo que estaria internamente nessa gaiola. Né? Então, a blindagem, porque esse campo magnético gera corrente elétrica, e essa corrente elétrica fluiria pelo entorno do componente que você quer proteger. Então, a gaiola de Faraday nada mais é do que um dispositivo didático, né, para as pessoas entenderem, olha, o que é essa proteção, né? O que eu consigo. Mas, por exemplo, Tesla, inclusive está aqui, Tesla, quando mostrou, né, a intensidade, né, quando começou os seus estudos na eletricidade, ele mesmo demonstrou que você trabalhando em mesmo potencial, você não teria essa corrente elétrica também. Então, ele fez vários experimentos onde a eletricidade passava por ele. Obviamente que existe uma modulação correta, né? Tensão e corrente são algo que são aspectos que você deve levar em consideração para fazer dispositivos desse porte, mas a blindagem em si, ela pode ocorrer no carro. Então, o carro é uma gaiola de Faraday. A isolação aconteceu um caso desse esses dias, infelizmente, em São Paulo, em frente ao hospital lá, que o rapaz desceu do carro com o cabo de alta tensão em cima e foi fulminado. Aí o pessoal, o bombeiro, foi falar que se você tiver que sair no caso de um incêndio, saia os pés juntos, explicou os métodos de segurança em último caso, tal, comentou sobre o que eu tenho, enfim. Aquela história que você fala, puta, mas se eu tiver que sair daqui... Mas aí me veio aquela pergunta, o cabo caiu, o carro para, né? Ele não vai conseguir acionar a chave, por algum outro motivo, o carro não vai poder dar ré para sair debaixo do cabo por si só. Mas eu vou encostar um outro carro para empurrar ele, é mais um parado. Então tem todas essas questões, curiosidade, né? A eletricidade em si, né, a gente já chegou tem vários vídeos, né, no YouTube aí que mostra a descarga atmosférica em carro e ele continua andando. Sim. A eletricidade em si, né, o fato de você estar numa gaiola de Faraday ali no carro, ele está protegido, a borracha isola, a sua carcaça metálica, não sendo um gurgel, funciona, tá? Então, sendo uma carcaça metálica, não sendo de fibra, ele conduz, né, ele tem um e-mail onde ele vai conduzir para mais próximo da Terra ali. Obviamente que o pneu ele tem uma certa resistência, tá? Então, não significa que você vai botar alta tensão no carro e ele vai ficar eterno ali, não. Ora, essa resistência é vencida, ao disparo de plasma ali, porque você tem uma corrente elétrica, ela aquece, fura os pneus e por aí você vai vendo aquela degradação do equipamento que você vê vários veículos pegando fogo após choque elétrico. Então, não necessariamente às vezes ficar dentro de um carro também é seguro. É que naquela ocasião, obviamente, numa pressão, fica dentro do carro.
não significa que ela também vai ser responsável por inabilitar o carro. Provavelmente, eu vi lá que era árvore, era algo mais pesado havia caído no carro, outras circunstâncias ofenderam o carro para que ele não pudesse operar, né? Então, há sim a necessidade de você, obviamente, se proteger, mas também aquilo ali não é eterno. Se aquele fio continuasse ligado, ele ia ficar ali até vencer a estrutura. Fato, se for um fio de distribuição, no caso como uma tempestade daquela, o melhor é ficar ali mesmo, tá? É que na hora a gente não consegue mapear o desespero, essa coisa de sair pulando com pessoas, isso aí é uma coisa que não tem como mapear, tá? A gente já ouviu muito isso por conta da dissipação ali, da eletricidade no chão, onde você vai pulando para não ter diferencial de potencial. Não existe, a própria sola, ali, milímetros ali, já pode dar diferença de tensão e você ser eletrocutado. Então, aí minha opinião, inclusive sem crachá, o que tem que haver são melhorias no sistema de distribuição de energia elétrica para que isso não ocorra. Então, existem hoje topologias de energia, existem dispositivos de proteção que poderiam evitar esse tipo de problema, tá? De fio ficar caindo no carro e ficar ligado. Isso é inadmissível, né, cara? Então, há outros pontos a se explorar. No carro, fica dentro do carro. Agora, qual a magnitude do acidente que você se envolveu? Aí fica um pouco distinto. Então, a gaiola, né, que é o carro, é por parte porque ele conduz por fora e não por você a eletricidade. Então, ele vai conduzir pelas extremidades. A borracha tem seu isolante, mas também não é perfeita, ela vai ser vencida, mas é o melhor dos lugares para se estar, por exemplo, numa tempestade elétrica, né? Uma tempestade com descargas atmosféricas, né? Inclusive, tem vários relatos de pessoas durante a descarga atmosférica correm por dentro do carro. É o melhor lugar para você estar. Perfeito. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma questão a respeito disso. Se você tiver alguma outra consideração pertinente a essa parte de proteção, o que fazer, algum tipo de procedimento que a pessoa comum, o cidadão comum, não só o preparador sobrevivencialista, possa tomar algumas precauções, digamos assim. Se você puder comentar, se tiver alguma à mão já, seria legal. Enquanto isso, se o pessoal tem alguma questão para fazer aqui, né? Se quiser comentar. Pelo celular não consigo ver, até estava tentando ver se alguém perguntava. Não, até agora são tantas coisas. Não tem bastante gente conectada com a gente, né? Só que não tem nenhuma questão ainda que foi levantada, nenhuma pergunta. Mas aí a gente abre agora, se a pessoa quiser fazer alguma pergunta, quiser participar, fazer algum questionamento, seria legal, porque é uma coisa que é interessante. Vamos ver aqui. É recomendado o uso de RAI, RAI, nas linhas de distribuição? Uma pergunta aqui. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não só o RAI, como quem que foi? O Saldanha, Eric Saldanha. Eric Saldanha, eu conheço Eric Saldanha. Estou vendo que tem uma galera aqui que trabalha comigo até. Não só pelo fato do RAI, mas também a topologia das redes, né? Então, hoje você tem um sistema trifásico em delta fechado, seria o melhor do sistema de distribuição. Naquele caso que apareceu, que você citou, né, Alexandre, que fica claro ali até a localização, São Paulo. Quem conhece um pouco sobre o sistema de distribuição sabe que ali eles trabalham com um sistema que nós chamamos de delta aberto, onde você não tem um controle o tanto de carga que você consegue. São 3 fios, né? Para quem é leigo, são 3 fios que operam geralmente na alta tensão. Basicamente, se você faz um delta fechado, significa que as correntes circularão por esses 3. No dia que ela não circular por nenhum desses 3, ela vai circular por outro lugar e um dispositivo de proteção atua. Então, você imagina, você conseguiria setar, sei lá, 5 amperes, que é uma carga bem pequenininha para alta tensão. A partir do momento que aquele fio se rompesse e caísse no chão, a carga não voltaria por nenhum dos 3, voltaria pela terra e desarmaria o sistema. Quando você tem esse sistema desequilibrado, quer dizer, ora eu uso 70% esse, ora eu uso 20% esse, e esse aqui eu não uso quase nada. Um exemplo, tá? Um desequilíbrio qualquer nesse dispositivo. Você imagina que em um determinado momento, quando esse fio cai no chão, o que está indo pelo chão? Está indo por 50 amperes? Pode ser 50 amperes de carga, pode ser 50 amperes um fio rompido no chão. Então, sobre aquele caso, né, da proteção ali, no caso de contato involuntário ou simplesmente
abarroamento de poste, né? Ele cai, ele libera o fio no chão, existe sim um dispositivo de raio nas linhas, né? Isso seria, obviamente, uma excelente proteção, e a topologia, sem sombra de dúvida, é algo vital. Só que a gente sabe que isso é complexo, isso envolve investimento, isso envolve até outros aspectos com relação à regulação, né, no Brasil, outros órgãos que deveriam influenciar nesse tipo de proteção, e aí teria melhorias nesse circuito, né? Então, o RAI, por si só, protegeria de contatos involuntários, distribuição direta ao solo, mas proteger, do caso do assunto que a gente estava falando, né, Alexandre? Proteger de campo eletromagnético não seria essa atuação. Tanto que você pode abrir o circuito e ele ainda seria influenciado por campo eletromagnético. Entendi. Fluiria cargas elétricas, né? Através de uma difusão de campo magnético aí, seja ele por uma tempestade solar ou por um campo magnético, um ímã, sei lá, qualquer, passando ali pelo dispositivo, uma descarga atmosférica, né? Interessante, bem interessante. Além da gaiola de Faraday, tem algum outro sistema ou mecanismo que a pessoa possa desenvolver, criar ou elaborar para poupar seus eletroeletrônicos de utilização pessoal? Lógico, ninguém vai... Vou construir uma casa, perdão, vou colocar minha geladeira, televisão, tudo dentro da gaiola de Faraday. Não é o caso, mas eu tenho lá meu painel solar próprio, comunicação, GPS, essas coisas assim. Existe um outro sistema que eu possa pensar para proteger isso? Olha, eu desconheço. Até outro dia nós estávamos conversando com o Felipe Pincer sobre uma empresa americana que está prometendo ter um dispositivo ali que ela protege, ainda deixa bem claro, descargas coronárias, né? Ele deixa ali bem evidente ali que ele tem essa proteção. Entendendo mais ou menos a tecnologia ali, ele tinha algo parecido com aquele dispositivo que eu citei, que era você citar com carga negativa para evitar eletrodeposição. Então, existem várias pessoas prometendo diversidade de coisas aí, né? Vendendo equipamentos. É igual vender Bitcoin prometendo que ele vai ser ouro. Só no dia da pandemia mesmo você vai conseguir testar esse negócio. Então, eu ainda desconheço outras fontes, né, de proteção que não seja o encarceramento desses dispositivos através de um material metálico, que é a gaiola de Faraday, né? Você proteger um componente eletrônico que não o encarceramento dele dentro de algo metálico. Bom, na realidade, então, o básico e o simples é o funcional, então. É o que funciona. Aí vai depender da atitude, né? Então, como você falou, você vai construir uma casa-mata, quando chegar o aviso lá, há a possibilidade de uma tempestade solar. Você vai colocar tudo dentro de um container ali e esperar que ocorra. Lembrando, intensidade de campo magnético também pode gerar, né? Imagina que você, vou montar um container, vou ficar dentro de um estádio metálico, não é isso? Você tem também a forma com que há a propagação do campo eletromagnético no ar, né? Então, a permeabilidade do campo magnético no ar, ela também existe. Então, significa que se você também tiver algo metálico que internamente ele tem espaço, vácuo, espaço de ar, ele pode gerar também corrente elétrica ali dentro. Então, é uma questão não é só eu enclausurar ele ali, simplesmente, vou fazer algo metálico, vou colocar ali, estou protegendo o meu dispositivo de descarga, da descarga eletrostática a campo magnético. Não é assim. Existe a permeabilidade do espaço entre o metal, né? Entre o metal e o dispositivo. Então, é uma questão de avaliar. Existem estudos para isso também. Você tem que ter o cálculo específico da permeabilidade. Lembrando que campo magnético, qualquer distorção desse porte também no vácuo, vamos dizer, eu não quero deixar um espaço, ainda vou colocar vácuo. No vácuo também se propaga a eletricidade. Elétrons também propagam o vácuo, ainda até mais. Então, se você tiver uma baixa quantidade de oxigênio, se você tiver um aumento, né, desse disparo, desses efeitos corona, que gere íons no ar, você pode ter corrente elétrica interna dessa sua gaiola, dessa sua mega gaiola que você vai criar, né? Então, você teria incêndio, você teria problema com ionização do ar, né, com geração de ozônio, porque esses disparos de carga também geram ozônio. Então, não é só criar a gaiola. Tem que haver um cálculo específico, né? Eu falo um cálculo, assim, parece de genérico, né? Mas é que existe realmente esse cálculo de permeabilidade de campo, porque só colocar metal ao redor não vai proteger plenamente todos os equipamentos. Então, teria que ser algo específico.
Se você conseguir encaixar tudo certinho nos seus equipamentos numa gaiola determinada, ele teria uma proteção maior. Mas não é só criar algo grandão e colocar lá. Não é Para uma quem tem caixa, experiência disso, tudo dentro, tranca e estou protegido, né? exato, para quem tem experiência em tubo de raio catódico, mais conhecido como TV dos anos 80, a TV de tubo, né? Ela TV tem de um tubo. isolante, ela tem fósforo interno, ela tem um disparo de alta tensão e o elétron percorre por dentro dela e gera luz. Aquelas lâmpadas de plasma, aquela coisa bonita, é vácuo, é baixa de oxigênio, você tem uma condutibilidade maior. Então você pode gerar, por exemplo, dentro de uma gaiola de Faraday ou dentro de um espaço em vácuo confinado, com alta tensão, você pode gerar incêndio lá dentro. Então é uma questão de avaliar. Né? O melhor é proteger dispositivos básicos, né? Uma lanterna, uma pia, um sistema de celular, um sistema de comunicação. Proteger a geladeira, sinceramente, você vai proteger a geladeira e você vai ficar sem eletricidade e vai ser o menor dos problemas. Então, o ideal é que se proteja quando a gente fala em sobrevivencialismo, né, a gente está pensando assim, pô, vou proteger minhas pilhas, o rádio, o GPS, um visor noturno, uma coisa assim, eletroeletrônica, que eu vou poder usar. Até mesmo aqueles painéis solares portáteis, uma coisa, abrigar ali, trancar e rezar para funcionar, né? Para você ter a você vai de casa corretamente para proteger o equipamento. Quem necessita de equipamentos aí para nebulização, eu falo nebulização que eu acho que é o mais comum, né? Eu tive criança em casa, usei por muito tempo o sistema de nebulização. Esses equipamentos se protegem. Agora, a questão é o aviso e a intensidade, né? Então, hoje o que você vê que até foi uma publicação da NASA aí que meio que superaqueceu todo mundo. Ele falou, olha, está previsto uma tempestade solar. Obviamente que tem que tomar cuidado com essas declarações, porque o que faz é realmente o acompanhamento da intensidade solar, né? A gente conhece já o ciclo, hoje parece que todo mundo que você conversa já conhece o ciclo de 11 anos do Sol. Tanto que é o que foi divulgado. Estou sabendo, estudou tudo. Obviamente que se você monitora algo por muito tempo, você também cria o espectro histórico desse acompanhamento. Então, o que se vem notando é que o que era projetado está sendo maior, estamos entrando na atividade máxima, mas esse disparo pode ocorrer uma outra direção. Então, outro lado, eu comentei no começo. O Sol não é que ele vai dispensar 360 graus em todas as direções. Ele vai ter um lado que ele pode simplesmente estar virado 180 graus da Terra e mandar para o espaço sideral. Né? Ou a gente tem uma parte de um azar, ele está virado certinho para a gente, ele manda carga total na gente e a gente que se vire, né? É preocupante, sem sombra de dúvida, já aconteceu outras vezes, né? Infelizmente, das vezes que acontece, parece que nunca tem evidências muito concretas, né? Hoje talvez seria algo bem diferente, algo desse porte, porque qualquer um tem uma câmera de vídeo aí, qualquer um teria um dispositivo para relatar, né, o acontecimento, mas o número um, né, o primeiro que tem registro, que tem aquela coisa que, viam-se faíscas, aquilo ali é efeito corona, são correntes de alta intensidade ali que vence o dielétron, né, do ar, o ar é uma resistência elétrica, e aí no disparo ali você vê luz, você vê plasma, né, então você vê aquelas centelhas, e lá o maior problema foi incêndio. Então, às vezes as pessoas se preocupam, eu vou proteger meu equipamento, você tem que se proteger para não ter um incêndio na sua casa, não ter algum problema desse porte. Comunicar é o de menos. Não pegando fogo nos demais equipamentos, tá excelente. O problema é que às vezes a gente esquece que eletricidade aquece, aquecimento gera incêndio, né? Às vezes até a própria movimentação de elétrons, íons no ar, eles provocam incêndio, e a gente não te atenta a esses detalhes. A gente lembra de incêndio só quando liga o fogão, o fósforo, pegou fogo na rede elétrica por uma descarga, queimou minha geladeira. Só que assim, né, existem outros fatores, né? Sim, você vê que existem vários relatos com descarga atmosférica. Você vê que, se a gente for observar a quantidade de registros, né, quantas vezes já sofreu, eu estaria hoje mais preocupado com descarga atmosférica, inclusive nós estamos entrando aí próximo do período que à tarde é certeza que tem tempestade, né? Então, hoje você tem mais risco de sua casa ser atingida por uma descarga eletrostática, né? Uma descarga atmosférica, do que uma tempestade solar. Então, você tem que ter um nível de proteção sempre. Eu sei que não é fácil, né? Isso não é comum, muitas pessoas não têm sistema de aterramento em casa. Eu tenho para-raio na minha casa, mas eu tenho um dispositivo de proteção na entrada, porque eu sei que pode vir da rede de distribuição, né? Uma descarga atmosférica 1 quilômetro daqui pode percorrer e chegar até a minha casa através do sistema de distribuição. Um disparo
direto na minha casa, pode acontecer, eu não tenho um para-raio na minha casa. Então, hoje assim, tem que haver uma preocupação, né, com fenômenos eletrostáticos, mas não dá para parar. Eu vou ter que ter ali uma preparação. A gente sempre discute níveis de preparação, níveis de dificuldades, né, que é justamente para gerar essa necessidade da gente sempre estar pensando. Hoje talvez não tenha a resposta da melhor dispositivo de proteção, mas são esses questionamentos, fomentar esses problemas que podem gerar muitas das vezes ali iniciativas que possam dar certo, né? A ideia, hoje, a ideia nossa aqui é provocar o pensamento, fazer com que as pessoas escutem esse bate-papo, se toquem de alguma coisa e comecem a correr atrás e estudar e pesquisar e começar a achar suas próprias soluções. Porque elas busquem, porque é muito fácil a gente ficar dando receita, e a pessoa fazendo receita, e a pessoa fazendo, mas é igual o bolo, né? Eu faço bem e a outra pessoa não faz, né? Eu faço um bolo horroroso, fica parecendo um tijolo. Né? Já tem gente que faz um bolo maravilhoso. Quer dizer, é buscar a sua forma de fazer esse bolo de uma forma que funcione para você, e funcione corretamente. Né? Então, a busca da informação é fundamental. Por isso, essa preparação. Preparação. Preparação de longo termo. E também tem aquela história, não adianta você se preparar para um lado e esquecer o outro, né? Então tem essa história. Aí começa, né? Aí o leque abre e você começa a ter que pensar em um monte de coisa. Aí você escuta, nossa, você é teórico da conspiração, né? Não, acho que o conforto da preparação, ela não se faz em estocar nada, em fazer, ter algo físico. O conforto da preparação é você discutir situações que, quando ocorrem, você está mentalmente preparado. Então, muita gente acha que preparar é você simplesmente estar aqui estocando equipamento, criando dispositivos de proteção, enfim. Não, o simples fato de você estar sentado, seja no seu quem mora em apartamento, né, que tem, eu cito apartamento porque acho que é o que mais limita algumas pessoas com relação a espaço, local, enfim, armazenagem. Eu acho que o que há de importante é discutir iniciativas para que, imagine, se eu sempre estou conversando sobre, olha, a possibilidade não aqui, né, terremoto, possibilidade de descarga eletrostática, possibilidade de eu ficar sem energia. Regiões que têm muito problema com falta de energia são pessoas mais bem preparadas. Quando acaba a energia, não é aquele desespero, olha, eu não estou desesperado porque eu já discuti o fato de eu poupar a energia da minha geladeira, de eu ter um gerador, né? Então, acho que o humano ele sempre vem se adequando às necessidades. O problema é quando essas necessidades aparecem. Então, nós, principalmente aqui no Brasil, graças a Deus, né, nós somos pouco necessitados desses problemas ambientais. Tira e mexe tem um problema aí com chuva, com deslizamento, né? Tirando esses casos, há bem poucos aspectos ambientais aqui, né? Você não tem neve, cara, que te isola por um mês, sei lá, 2, 3 semanas. Nós não temos esse incentivo externo, né? Então, é bom ter esse tipo de discussão para que, quando aconteça, ao menos você não seja uma barata tonta que fique correndo para um lado para o outro. Ó, preciso de papel higiênico, preciso de água potável. Meu Deus, então calma. Não adianta você correr depois que aconteceu, né? Por isso que chama preparação, né? Sim. Tem que ser antes, tem que ser a prevenção, não a remediação. Então é uma série de circunstâncias, uma série de condições que são tanto complicadas. Eu acredito. Tem espaço físico, né? Leia, armazene conhecimento, tenha iniciativa, né? Discuta, faça parte de alguns grupos, como a gente faz. Tantas coisas que a gente aprende ali no grupo sobre várias áreas, tem vários especialistas ali no grupo. É interessante porque a gama de conhecimentos ela é bem ampla. A gente está falando aqui de um assunto específico, que esse assunto gera uma miríade gigantesca de vertentes de preparação, de prevenção, no caso. Né? O preparador ele tem que estar preparado quase que para tudo, mas ele tem que antever cenários e começar a se antecipar ao que pode dar errado. Como dizia o Murphy, né? Se pode dar errado, vai dar errado, só resta saber quando. Né? E o problema é esse, é o quando. No caso de uma tempestade solar, nós teríamos aí 48 horas. Mas, aconteceu, eu fiquei sabendo. Aí você vai ter que correr para mercado, por água. Aí você pode não ter o dinheiro disponível, você pode não ter o meio de buscar, você não pode ter... Enfim, é antes. Né? E torcer e rezar muito para que seja rápido e seja de baixa intensidade. Né? Não seja assim. Ou então só virar para o outro lado e poupar a gente mais 10 anos. O
a pessoa não pode esperar que ela vai receber essa informação pelo Instagram, pelo Facebook, né? Então, tem que existir ainda a cultura de consumir notícias decentes, né? Você ir atrás de informações. Então, quem tem aquele hábito de constantemente estar lendo, está entendendo o assunto, né? Ler também aquelas coisas sensacionalistas. Ó, o sol vai vir encostar na terra e vai queimar todo mundo. Não é esse tipo de notícia, mas entender como é, quem está monitorando, aonde sai essa informação quando acontece, né, como funciona essa propagação. Não precisa entrar no bit de como que funciona a dissipação de massa e geração de campo eletromagnético. Não é isso. Mas da onde vai vir essa informação? O que eu devo fazer? Né? O que eu devo fazer é algo que a gente está discutindo aqui. Mas qual é a sua fonte de informação? Então tem que tomar cuidado, porque Exatamente. não é consumindo notícia no Facebook, só Facebook, né? Não estou dizendo que não estou desmerecendo a notícia do Facebook em si, mas não vai ser rede social que vai te informar disso, né? Então você tem que ter o hábito de consumir informações de fontes em tempo real, né? Hoje você tem aí acho que são poucas as pessoas que acessam. Você tem a ISS lá no espaço e ela tem um canal. E você acompanha. E o pessoal fala, né? Olha, aconteceu isso, eu vou acompanhando. Eu acho que a melhor fonte, num caso desse, seriam eles. Os astronautas estão lá em cima mesmo, né? Eles vão estar monitorando isso em tempo real, né? E se acontecer, aconteceu. A própria NASA, um centro de tecnologia, até o INPE, o IPT, uma coisa assim, pode fornecer esse tipo de informação, né? Acredito. Hoje o oficial é o NOAA. O NOAA hoje é o que há de mais complexo, né? Obviamente que ele tem, como ele é um equipamento norte-americano, ele é um dispositivo norte-americano de informações, enfim, de meteorológicos, hoje meteorológicos também, né? É algo que você pode consumir dali. A diferença é quem fica constantemente acompanhando isso. Então, assim, o que a gente confia é que a mídia convencional ou a nova mídia, né, as novas fontes de propagação de informação, obviamente que diante de uma informação como essa vai noticiar isso o tempo todo, né, vai ser algo constante. Um delayzinho de horas ali, obviamente, né, porque a gente sabe que até o próprio sistema exige um dispositivo de proteção, porque você imagina, se ele disparasse em tempo real, até para que ele se mobilize e faça algo, fica difícil. Imagina tem isso na passado, né? Então, eu estou falando de pessoas que já ouviram falar, outros que vão vir profecias e profecias aí, né? Vai ter gente isolada debaixo de uma ponte aí, esperando o mundo acabar. Então, até esse delay para que haja uma comoção operativa, né, dessas situações, ela vai existir. Obviamente que a informação vai chegar para você com um bom delay, isso é natural. Mas aí o que você vai fazer, o que você vai orquestrar... Aqui do Edu Mergulho. Existem fontes e fontes. Canais oficiais não são tão mais confiáveis, assim, ou seja, eu acredito que não seja nem uma questão de confiabilidade, seja mais essa questão da retenção da informação para dar tempo dos órgãos oficiais se mobilizarem e depois botarem para frente, né? Eles têm que ter um tempo de resposta e que não seja também, né, excessivo. Sim, é aquela ideia do grito, né? Quando você ouve um grito na madrugada, se ele é oficial ou não, ele te alertou. Ele te põe uma pulga atrás da orelha. Então, não estou dizendo para você ir lá agora, entrar no UOL, ou entrar no G1, ou entrar no R7, ou entrar em qualquer lugar e assinar embaixo. Não é isso. A gente sabe que hoje há uma distorção muito grande em algumas notícias, né? Mas entendo que algo dessa magnitude, dessa proporção, né, com a importância que ela está tomada, falso ou não, ele vai ser citado ali. Então, acho que a mídia velha ainda funciona, eu imagino, nesses casos de alarde. Assim. Então, o grito vai vir por N fontes. Né? O importante é você ter ouvido aquele grito inicial, aquele start. É saber ouvir. Maravilha. E não ficar paranoico. Não ficar paranoico. Não vamos virar religião, não vamos começar a pregar isso na praça e botar aquelas plaquinhas, botar as plaquinhas no peito e sair para vai acabar. Então, não é isso. Acho que é uma questão que foi bem legal que você citou no início, que é, cara, você entra no Google, um monte de... Quem acompanha a rede social, você vê que ele mexe uns cortes pequenos assim, cara falando que o sol vai explodir, o sol vai cuspir algo ali que vai... Não, vai... Vamos entender o que vai fazer. Mas, graças a Deus não é bem assim, né? É diferente. Mas maravilha.
eu acredito que a gente tenha conseguido atender a expectativa aqui do que a gente se propôs a fazer, de dar esse feedback da primeira live e mostrar de forma mais sucinta, mais prática, com você que domina o assunto de eletricidade, mostrar como de que forma na real, meios de prevenção, desmistificar algumas coisas, esclarecer outras. Isso é bem interessante. Bom, a gente vai decorrer aqui bastante tempo, não vou tomar muito mais seu tempo. O pessoal que já fez as perguntas que acho que foram pertinentes, queria que você fizesse suas observações finais aqui para a gente encerrar. Não digo nem observações, né? Acho que eu fico aí à disposição. Conheci o Alexandre aí investigando diversas informações com relação à preparação. Tem muito assunto bom. Esse é o assunto do momento, né, Alexandre? Mas tem muita coisa boa, desde como você cuidar melhor da situação da sua casa, da sua saúde, enfim. Então, o que fica aqui, Ricardo, se tiver interesse, se quiser procurar, o Alexandre está aí, já deu várias aulas aí, conhece N fontes, treina muita gente, né? Então, eu não tive oportunidade de participar, espero um dia ter a oportunidade de participar do seu treinamento, mas muita gente vem usufruindo dessas metodologias, né? Vou dizer metodologias, mas é que venha conhecer. Se tiver dúvida aí, entre em contato com a gente aí desse mundo de preparação, dessas instâncias, né, do dia a dia, né, que podem nos ajudar muito. Com relação à eletricidade, quem já me acompanha até em rede social e sabe que eu gosto de produzir equipamento, vira e mexe eu estou fuçando em alguma coisa aqui, e dúvidas elétricas e técnicas, se eu não souber, traz mesmo assim, porque eu gosto de pesquisar, gosto de achar uma resposta. Então, eletricidade é um efeito físico que está no nosso dia a dia, né? A física está no nosso dia a dia, mas ela não é única. Então, seja ela de âmbito social, né? Uma questão nossa aqui de assunto social, seja um assunto técnico, isso também é discutido nos grupos de preparadores. Então, fico mais uma vez agradecido pelo convite. Não conheço nada comparado com aquele grupo lá. É lógico que é porque a gente não pode colocar qualquer um lá, né, Alexandre? Eles têm as discussões lá, mas tem muita coisa boa. E, obviamente, qualquer um é capaz de chegar ali naquele nível de discussão. A questão é levar a sério, conhecer e entender legal a situação. Perfeito. E também, se alguém quiser participar, se as pessoas quiserem ter acesso a esse tipo de informação, busca a gente, né? A gente consegue dividir, compartilhar, consegue... A informação é uma coisa que tem que ser repassada, né? Não dá para represar a informação, não dá para segurar a água. Então, também não dá para segurar a informação tem que ser repassada. E a gente está aqui para repassar a informação e quando a gente não tem, a gente corre atrás para descobrir também como é que funciona e acaba aprendendo todo mundo junto. Exatamente. A pesquisa é o melhor caminho. Perfeito. Meu amigo, eu agradeço o seu tempo, sua disposição. Obrigadão mesmo pela sua paciência, por ter colaborado com a gente mais uma vez. E a gente vai se falando e, quem sabe, mais um tema para frente, aí, mais alguma coisa, a gente vai discutindo e vamos alinhando aí as ideias. Obrigadão de coração. Que isso, eu que agradeço. Desculpa aí, porque tentamos sexta, sábado, domingo. Quando tem que ser, não tem jeito. Quase que minha na segunda. É segunda-feira, você vê, segunda-feira é tudo, vai de jeito ou de outro vai. Toda segunda-feira é especial. Perfeito. Perfeito. Meu abraço, amigo, mestre. Agradeço a você de coração, agradeço a todos que estão participando aqui com a gente, acompanhando a gente com paciência aqui. Eu vou colocar esse vídeo no canal, vou editar, vou colocar no canal, amanhã já deve estar por lá. Aí, agradeço, se precisar, a gente está por aqui. Valeu, meu amigo. Só estou com medo, porque na nossa última conversa o Amapá ficou sem energia um pouco depois, hein? Você viu só? Obrigado, meu amigo. Um forte abraço. Abraço a todos aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.